Bom, vamos lá então. Essa é uma das divisões preferidas por quem treina na base da ciência, justamente por além de te proporcionar uma alta frequência, ela também te dá dias de descanso suficientes. Porém, principalmente a rapaziada está escolhendo usar ela por ser mais divertida do que um upper lower, porém vai ter o mesmo princípio, exatamente. Você vai conseguir estimular cada músculo 2 vezes por semana, o que é excelente para otimizar a síntese proteica miofibrilar e é muito superior do que estimular o músculo apenas uma vez por semana, e isso não há discussão. Frequência, ela absolutamente importa para a hipertrofia. Bom, não vou enrolar muito, eu só vou te dizer como que eu estruturaria esse treino da melhor e mais otimizada forma possível. E você pode simplesmente copiar a minha ideologia ou simplesmente aplicar da melhor forma, baseando-se nos grupamentos musculares na qual quer enfatizar, quais são seus pontos fracos, sua disponibilidade de treino, seu volume recuperável, enfim, isso não importa. Bom, vamos lá, qual que é a essência de um treino tronco e membros? Aqui a ideia é usar um volume de baixo a moderado, entre 2 a 5 séries para cada músculo por treino, simplesmente porque você vai ter 72 horas de descanso entre os treinos. Você treinou peito, por exemplo, na segunda, você vai treinar o peito novamente em 72 horas, e o músculo consegue se recuperar entre 2 a 5 séries normalmente para a maioria dos indivíduos em 72 horas. Lembrando, quanto maior o seu volume de treino, maior a magnitude do seu estímulo até o ponto que se torne recuperável. Por exemplo, a maioria das pessoas talvez não consigam se recuperar de 5 séries, então elas têm que travar a maioria dos grupamentos musculares de 3 a 4 séries. E realizar 3 séries vai ser superior a 2 se elas conseguirem se recuperar de 3 séries, visto que vai ser maior a magnitude do estímulo e a quantidade de repetições estimulantes acumuladas. Bom, aqui qual que é a essência de um tronco e membros? As pessoas preferem essa divisão simplesmente porque não tem um dia de perna isolado ao longo da semana, não tem nenhum dia da semana, não tem nenhum dia que você vai para academia para apenas treinar perna. Isso nos permite dar uma ênfase maior para os músculos superiores do nosso corpo, simplesmente porque aqueles músculos que são treinados no início do treino, eles sempre serão os mais enfatizados. Quando você realiza um upper lower, terá alguns músculos dos superiores que serão treinados lá no fim do treino. Vamos imaginar que no upper lower você treina peito, depois você treina deltoide, aí depois você treina tríceps, aí depois você treina deltoide lateral, por exemplo, aí só depois você vai treinar as suas costas por completo, tanto a parte superior, tanto a dorsal, e depois você vai treinar o seu bíceps. Isso significa que aqueles grupamentos musculares na qual foram treinados ao fim do treino terão um desempenho bem inferior por estar com fadiga central acumulada e terão um recrutamento de unidades motoras ligeiramente inferior. Então aqueles músculos que são treinados no início do treino, eles sempre terão desempenho melhores por ter uma ativação voluntária superior, por ter uma percepção de esforço menor também e, consequentemente, produzindo maior potencial de hipertrofia. E o que isso significa na prática? Que no treino upper lower, alguns músculos dos superiores ficarão lá para o fim do treino, enquanto os músculos de inferiores sempre serão treinados logo no começo, porque você vai ter um dia isolado para eles, um dia que você vai estar sem nenhuma fadiga neural e periférica, assim você consegue sempre performar os primeiros exercícios de perna no começo do treino. Então isso faz com que seja uma divisão bem balanceada do upper lower. Porém, o tronco e membros, você tem a opção de começar todos os treinos com os superiores. Por exemplo, no dia de tronco, qual que seria a essência do dia de tronco? Você treinar literalmente o seu tronco, não tem muito segredo. O seu peitoral, o seu deltoide e as suas costas, e o seu abdômen também. Então são apenas de 3 a 5 músculos que devem ser treinados. Claro, se formos dividir aí em sub-regiões, podemos dizer que são de 5 a 7. Mas basicamente os músculos mais importantes do tronco serão treinados logo no início do treino e terão um melhor desempenho, melhor potencial de hipertrofia. Já no dia de membros, seria um lower day, porém com braços incluídos. Você vai treinar o seu quadríceps posterior, panturrilha, adutores e os seus braços, bíceps, tríceps e antebraços se preferir. E você tem a opção aqui de iniciar o treino com bíceps, tríceps e braquiorradial, fazendo assim com que você enfatize ainda mais os seus músculos superiores, visto que nas duas variações de treino, tanto tronco e membros, nos 4 dias que você for para academia ao longo da semana, você sempre vai iniciar o seu treino com os superiores. Se você quisesse equilibrar isso aqui, dar uma ênfase maior nos inferiores, aí você jogaria o braço lá para o fim do treino de pernas e começaria com quadríceps posterior, enfim, mas eu não recomendo, porque o bíceps e o tríceps, eles são muito mais suscetíveis ao dano muscular e à fadiga periférica. Então, enquanto os músculos maiores, como por exemplo quadríceps, adutores e posteriores, eles são menos suscetíveis, então eles vão sofrer menos com essa fadiga central que você acumulou no treino de bíceps e tríceps. Acho que ficou bem claro para vocês, então eu já vou dizer agora como é que eu montaria o meu treino. Você não tem que seguir o que eu tô mandando, eu não tô falando que esse é o treino absoluto que você deve seguir, porém baseando-se nas ciências, esse seria o treino mais otimizado possível, querendo você ou não. Você pode concordar ou não, claro, você pode debater aí nos comentários, mas basicamente o que eu vou falar agora vai ser o treino na prateleira mais alta possível no quesito otimização de resultados. Então eu começaria o treino de tronco, lembrando, eu não estou aqui levando em consideração a sequência dos exercícios, então eu vou passar apenas os exercícios que eu vou fazer no treino de troncos, e aí vocês modelam isso baseando-se nos grupamentos musculares na qual você quer enfatizar. Se você quer enfatizar a sua dorsal, você começa com o primeiro exercício do treino, um exercício de dorsal. Se você quer enfatizar peito ou deltoide, enfim, você vai fazer a mesma coisa. Eu apenas vou passar aqui os exercícios e vocês vão adotar da melhor forma para vocês. Basicamente, eu vou começar falando sobre peitoral, e as funções do nosso peitoral é adução horizontal de ombro e flexão de ombro, então vamos implementar 2 exercícios aqui, que seria basicamente o crucifixo na máquina,
máquina, preferencialmente de forma unilateral, porque assim aumentamos o recrutamento de unidades motoras e principalmente diminuímos o déficit de força bilateral, que para você que não sabe, nós conseguimos produzir mais força para aquele grupamento muscular quando realizamos de forma unilateral do que de forma bilateral. Mas depois eu faço um vídeo explicando sobre isso. E o segundo exercício de peitoral seria uma elevação frontal de 20 a 120 graus de flexão de ombro. Então você inicia o movimento ali ligeiramente com o braço à frente do seu tronco e finaliza na altura da sua testa. Seria um isolador para o seu peitoral clavicular. Ou você poderia simplesmente realizar um desenvolvimento com a pegada neutra e cotovelo rente ao corpo, porque já estaria realizando uma flexão de ombro absurda. Beleza, aqui já terminamos o nosso treino de peitoral. Se você quiser, por exemplo, vamos imaginar que ao invés de realizar 3 séries de crucifixo na máquina, você poderia dividir, por exemplo, 2 séries para uma variação de supino reto com a pegada aberta, seja um supino reto no Smith ou um supino reto na máquina com a pegada aberta e pronada para trabalhar com a adução de ombro horizontal. E aí você completaria a terceira série com um crucifixo. E é isso que eu faria, porque assim aumentamos a quantidade de fibras musculares trabalhadas, visto que a angulação não é a mesma, muito menos o perfil de resistência. E não existe nenhum exercício que por si só já vai trabalhar todas as fibras musculares de um determinado músculo. Bom, e eu sempre começaria com o exercício multiarticular, visto que o multiarticular ele tem uma menor capacidade de recrutar unidades motoras para o músculo-alvo. Logo, se você iniciar com o exercício monoarticular, ele, por recrutar mais unidades motoras e ter uma maior ativação voluntária, ele vai gerar também uma maior quantidade de fadiga periférica e dano muscular. E pelo exercício multiarticular já por si só recrutar uma quantidade menor de unidades motoras, eu recomendo você colocar como ele o primeiro exercício antes do monoarticular. Assim você não complica ainda mais o recrutamento de unidades motoras para um multiarticular. Mas enfim, esses 2 exercícios aqui já está excelente. A variação você pode implementar de acordo com as suas preferências e vontades. Mas enfim, próximo exercício eu realizaria um T-bar row. Exatamente, eu realizaria qualquer retração escapular com extensão de ombro no plano transverso. Então aqui você tem que realizar uma remada no plano transverso, pode ser na máquina, pode ser em qualquer lugar, mas preferencialmente com apoio no seu peitoral, com a pegada pronada e aberta. Não realize aquelas remadas abertas na barra sem apoio no peitoral, sem apoio em lugar nenhum, porque elas têm uma estabilidade muito menor e músculos estabilizadores eles vão ser muito mais ativados, diminuindo assim o estímulo ao músculo-alvo, que seria o trapézio romboide posterior de ombro. Beleza, agora para finalizar o treino de costas, temos mais 2 exercícios e vamos realizar uma extensão de ombro no plano sagital. Então aqui podemos realizar um pull down na máquina ou qualquer exercício que realize o mesmo movimento e depois podemos realizar uma puxada alta aberta ou simplesmente uma puxada unilateral, porém com adução de ombro no plano frontal, não realizando no plano sagital. Beleza, aqui já terminamos nosso treino de costas e peito. Agora vamos terminar nosso treino de deltoides e você vai precisar apenas de 2 movimentos, visto que o deltoide posterior ele já foi altamente trabalhado tanto na extensão de ombro do pull down, mas também na extensão de ombro do T-bar row. Ele é um dos únicos músculos, ou se não o único músculo que tem alavancagem excelente em quase todas as amplitudes de sua função. Beleza, para treinar o deltoide, você vai precisar apenas de uma abdução de ombro, exatamente. Se você quisesse incluir uma flexão de ombro também, tá perfeito para isolar o deltoide anterior. Porém, se você realizou ali o desenvolvimento com a pegada neutra e cotovelo rente ao corpo, não há necessidade. Então aqui o que eu realizaria seria um desenvolvimento estável, seja no Smith ou seja na máquina, porém com a pegada aberta e amplitude completa, ali com o movimento iniciando os punhos ao lado do ombro e finalizando com os cotovelos totalmente estendidos, e finalizaria o treino com uma variação de elevação lateral estável também, preferencialmente na máquina sentada, ou se você quiser, você pode realizar aí unilateral com o cuff no seu punho ou o cuff no seu cotovelo, buscando trabalhar da posição anatômica até 90 graus de abdução de ombro. Então basicamente seria esse o treino perfeito. Claro, se você quiser trabalhar ainda melhor, você pode colocar o quê? Um crunch para o seu abdômen, apenas um crunch é o que o seu abdômen precisa, coloca aí um crunch com bastante peso, bastante resistência, com proximidade da falha, enfim, e uma extensão de costas, exatamente, para trabalhar aquela parte inferior da sua dorsal, seus eretores de espinha. Basicamente isso aqui seria um treino perfeito e maximalista de tronco. Agora vamos lá para o treino de membros, que como que eu faria, ainda mais para manipular a fadiga causada pelo treino de pernas, para você não for realizar o seu agachamento, seu stiff completamente morto. Bom, você vai precisar de apenas 2 exercícios para o seu bíceps, e teria que ser uma flexão de cotovelo que trabalhe de 0 a 90 graus de flexão, então não precisa flexionar totalmente o cotovelo nos seus exercícios de bíceps, e depois você vai precisar de outra flexão de cotovelo para trabalhar o braço radial principalmente. Então aqui, primeiro exercício, eu colocaria uma rosca Scott, pode ser uma rosca bayesiana também, o que importa é ter o perfil de resistência descendente e trabalhar puramente com flexão de cotovelo. Depois eu colocaria uma rosca inversa sentada, exatamente, limitando a amplitude na fase de alongamento. Assim você realiza apenas a parte final do movimento, tirando totalmente o trabalho do bíceps e não fadigando ele, visto que ele já foi treinado. Então aqui apenas o braço radial e os extensores de punho serão trabalhados. Agora para o tríceps você também vai precisar de 2 exercícios, um para as 3 cabeças, incluindo a longa, e um para a cabeça medial e lateral. Então aqui você começará com uma extensão de cotovelo unilateral com o cotovelo ao lado do tronco, assim você vai trabalhar as 3 cabeças do seu tríceps, porém com ênfase na cabeça longa, principalmente se for com perfil de resistência descendente, e depois você vai realizar um exercício composto, visto que a cabeça longa não trabalha em exercícios compostos.
opostos por causa da inibição antagonista. Músculos biarticulares não trabalham em exercícios multiarticulares. Então aqui eu colocaria um JM Press ou simplesmente uma paralela na máquina. Dividiria o volume aí entre esses dois exercícios, porém esse aqui precisa ter um volume ligeiramente maior. Por exemplo, realizar 2 séries aqui e uma aqui estaria perfeito. Beleza, terminou o seu treino de braços. Se você quiser incluir uma flexão de punho para o seu antebraço, perfeito. Se cabe dentro do seu tempo de treino, manda ver, faz uma ou 2 séries de flexão de punho. Beleza. Agora vamos lá para o treino de pernas. O que você precisa para não passar mal de fadiga no treino e conseguir maximizar o crescimento de todos os músculos da sua perna no treino de membros? Você vai precisar apenas de uma cadeira extensora, exatamente, apenas uma cadeira extensora. Você joga todo o seu volume de quadríceps aqui na cadeira extensora. Depois você vai precisar de uma hiperextensão no banco 45 graus romano. Você pode realizar um stiff no lugar, mas é importante você trabalhar com uma extensão de quadril, pois essa é uma das funções principais do seu posterior. Se você trabalhar apenas com flexão de joelho, ele não será trabalhado completamente. Aí logo depois de você finalizar a sua hiperextensão 45 graus ou o seu stiff, você parte para uma cadeira flexora para trabalhar a segunda função do seu posterior, que é a flexão de joelho. Eu não recomendo você realizar uma cama flexora aqui, visto que a cama flexora apenas enfatiza a cabeça curta do bíceps femoral, enquanto a cadeira flexora, por trabalhar com o quadril flexionado, vai trabalhar 3 músculos do seu posterior, o semimembranoso, o semitendinoso e a cabeça longa do bíceps femoral. Então eu escolheria ela se você pudesse apenas escolher uma. Beleza, também realizaria uma cadeira adutora. Como não temos agachamento, leg press, não vamos realizar tanta adução de quadril, então nós vamos necessitar realizar um isolado para o adutor. Mesmo que se você fizesse um agachamento ou um leg press, também seria essencial assim você colocar pelo menos uma série de adutores, mas aqui eu colocaria de 2 a 3 séries para maximizar o crescimento de um músculo da sua perna que é muito grande, que ocupa 1/3 do tamanho da sua perna total. Bom, você pode finalizar o treino aí de panturrilha apenas com um exercício que trabalha com o joelho estendido e tá perfeito. Se você quiser trabalhar de forma isolada o seu glúteo, fica a seu critério. Aí eu realizaria uma elevação pélvica ou uma cadeira abdutora. Bom, enfim, mas basicamente é isso. Você pode copiar e colar. O essencial não é simplesmente copiar os exercícios que eu falei, mas sim os movimentos, visto que esses movimentos que eu falei, eles cobrem 90% de todo o seu corpo. A maioria das pessoas colocam muitos exercícios redundantes, por exemplo, realizar uma cadeira flexora e depois realizar uma cama flexora. Sim, eles não vão trabalhar os mesmos músculos, eles não são redundantes, eu sei disso, visto que um trabalha com flexão de quadril e outro trabalha com extensão de quadril, porém seria muito mais inteligente você tirar a cama flexora e colocar uma extensão de quadril. Exatamente, assim você estaria trabalhando a outra função do seu posterior, além da flexão de joelho. Enfim, essa é uma forma extremamente inteligente de você estruturar o seu tronco e membros. Eu ficaria na casa das 3 a 4 séries para cada músculo por treino. Para aqueles músculos que são mais suscetíveis ao dano muscular, como por exemplo o bíceps e o tríceps, você pode colocar apenas de 2 a 3 séries. Você vai vendo aí como vai a sua recuperação. Mas o ideal é você trabalhar no seu máximo volume recuperável. Você começa com um volume menor, por exemplo, de 2 séries para cada músculo por treino, e você vai aumentando uma série para cada músculo por semana. Quando a progressão estagnar, quando ficar quase impossível progredir, você volta para casa de volume de treino que estava te permitindo a progressão. Outra coisa que eu recomendo é você deixar de 0 a 1 repetições em reserva, não levar sempre todas as séries até a falha porque não tem benefícios. Trabalhar com de 2 a 4 minutos de descanso entre as séries e 2 minutos até em séries unilaterais também. E basicamente seria isso. Divirta-se, porque essa divisão ela é muito boa, ela é muito divertida de ser feita também e vai te trazer excelentes resultados. É basicamente uma divisão to go, aquela divisão que você sabe que funciona, não tem muito erro e ela ainda é bem fácil de ser programada, principalmente se você aplicar tudo que foi falado nesse vídeo. Falando em aplicar tudo que é falado, se você quiser acesso a um conhecimento muito mais vasto e quiser realmente ser aquele cara que entende como o top 1% da musculação, eu recomendo altamente com que você entre no Laboratório Padeiro, simplesmente porque temos inúmeros conteúdos científicos e resumos baseados na literatura com aplicações práticas no final. Temos até divisões de treino, algumas planilhas de progressão de carga, enfim. O laboratório foi aberto semana passada, então muita coisa nova vai ser implementada ainda e eu recomendo altamente. Pelo preço que está para essa primeira turma, eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender, visto que o preço ele só vai aumentar a cada mês, a cada trimestre que passa, porque a biblioteca de conteúdos vai aumentando também. Então lá é basicamente um grupo de WhatsApp fechado que eu passo conteúdo 3 vezes por semana, científico e aplicável. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me acompanha no Instagram porque lá eu também respondo muita caixinha de pergunta. Eu posto Reels diariamente, assim como eu posto no YouTube Shorts também. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo e é nóis, vamos pra cima, é só o começo.